Você está assistindo à rede Som Life de televisão. Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Olá, eu sou o evangelista Jimmy Swaggart e esse é o Estudo na Palavra. É muito bom ter o Lauren Lawson conosco e o doutor David Watts e o doutor Don Paul Gray, o John Rosenstern, e vou deixar o Josh de fora dessa vez. Isso aí. Vou deixar o Joseph de fora também. Vocês estão com uma aparência tão jovem, não é? Que eu pensei Obrigado, que fosse... eu recebo isso. Veja, o que estamos falando, a maioria das pessoas no ministério, a maioria das pessoas na igreja chamaria de tolice. Com certeza. Falando sobre a unção do Espírito Santo. Sim, o mover e a operação do Espírito Santo. Mas é isso que faz a diferença. Um rapaz me perguntou uma vez qual foi o maior apelo que eu já fiz e instantaneamente eu pensei em... Santiago, Chile. Sim, em Santiago, no Chile. Exatamente, foi isso mesmo. Mas então, o presidente do país veio nos buscar naquela tarde e nos levou para o que era o acampamento de esconderijo do presidente na época e tal. E passamos mais ou menos 1h30 juntos. E voltando, sobrevoamos o estádio em um helicóptero e estava lotado. Acredito que tinham 100 mil pessoas ali. E não me contaram isso, mas o homem que cuidava de tudo disse para alguém ali. Ele perguntou quantas pessoas aceitaram a Jesus naquele sábado. E ele disse, 18 mil pessoas. Tem algo especial no povo da América do Sul. É muito fácil pregar para eles. Eles têm um espírito tão calmo e tranquilo. Lembro que recebi a carta de uma jovem que disse, irmão Swaggart, quando fui para o seu culto, acho que foi na cidade da Guatemala, e ela disse, eu era membro do Shining Path, que era uma organização comunista. Quando cheguei lá, mas saí dali como filha de Deus, e Jesus Cristo salvou a minha alma. Glória a Deus. Senhoras e senhores, não existe nada como isso. E vou te dizer, quero orar agora. Sim. Talvez alguns de vocês precisam conhecer a Jesus como seu Salvador. Sim, Senhor. Quero que você ore comigo. O seu mundo vai mudar se você acreditar. Repetir essa oração não vai te salvar, mas crer vai salvar. E os irmãos aqui vão te ajudar. Ore conosco assim. Querido Deus do céu. Querido Deus do céu. Eu venho a ti. Eu venho a ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. E de como tenho vivido. E de como eu tenho vivido. E das coisas que fiz. E das coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor. E limpa-me. Com o teu sangue precioso. Com o teu sangue precioso. De toda injustiça. De toda injustiça. Com a minha boca. Eu confesso. Jesus Cristo. E em meu coração. Eu creio. Que Deus ressuscitou a Jesus. Dentre os mortos. E ele vive. Neste vive. Exato momento. Eu aceito a Jesus Cristo. Eu aceito a Jesus Cristo. Como Salvador da minha alma. Como Salvador da minha alma. Eu faço dele. O Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra, eu estou lavado, eu estou limpo, eu estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus. Aleluia. Hoje mesmo, ligue para alguém e diga que você aceitou a Jesus. Você não precisa fazer isso para ser salvo, mas vai te ajudar e fortalecer. Ligue para alguém e diga que você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Sim. E você embarcou na melhor vida que alguém pode ter ou viver. Nasci de novo. Houve uma mudança em mim. Nasci de novo, como Jesus disse. Nasci de novo. Isso por causa do Calvário.
Oh, glória a Deus, Sim, eu sim. nasci de novo. Aleluia. Glória ao Aleluia. nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso, maravilhoso Aleluia. é Jesus para mim. Conselheiro, príncipe da paz, esse é o Senhor. Me salvou e me guardou de toda vergonha. Maravilhoso é o meu Redentor. Aleluia. Glória ao Aleluia. nome dele. Glória ao Senhor. Aleluia ao Cordeiro. Sim. Não há Glória nada a Deus. como isso, senhoras e senhores. Nada. Irmão Swagger, não é maravilhoso quando nós assistimos a cruzada, nós vemos 18 mil pessoas vindo para a salvação e é algo glorioso de se ver, mas saber que Deus está usando essa rede e milhões de desconhecidos estão assistindo esses programas, a transmissão, não sabemos. 18 mil pessoas é uma coisa maravilhosa de ver, mas não sabemos quem está lá assistindo, sendo salvo e tendo a Eu sua não vida transformada. digo que os 18 mil foram salvos naquela noite. Suspeito que alguns já estavam salvos. Mas o potencial que havia ali e o potencial que nós temos hoje, o nosso departamento de TI nos disse anos atrás que mesmo naquela época, baseado naquilo que nós colocamos na internet, a nossa audiência em potencial era de 6 bilhões, com B. Certo. E quando você utiliza isso, a chance de alguém vir no momento certo e o Espírito Santo, como testemunho que eu dei alguns programas atrás, sabe exatamente aonde estão as pessoas, ele sabe como nos manobrar para nos colocar na posição e no tempo certo, e ele não parou de trabalhar dessa forma. E ele vai usar isso, ele vai usar as igrejas e vai usar todo o resto. Mas o potencial, irmão Swagger, e isso é somente a internet, 6 bilhões, com B, bilhões de pessoas Verdade. que a qualquer momento podem se conectar com aquilo que está sendo dito aqui. Nós precisamos nos certificar que É isso estamos aí. pregando o Evangelho e de que temos a unção do Espírito Santo, porque seremos responsabilizados por essa oportunidade. Irmão Swagger, nós temos falado sobre a condição da igreja e muitas coisas boas foram ditas nos últimos programas, mas eu acredito que a maior dificuldade da igreja hoje seja a falta de fé. Nós temos igrejas criadas em total ignorância da unção do Espírito Santo, daquilo que nós acabamos de falar e experimentamos agora. Você não vê Certo. isso nas igrejas hoje. Existe um conhecimento escasso sobre as coisas e caminhos de Deus. E muitas talvez experimentaram isso anos atrás, mas não estão pregando isso mais. Nós substituímos o Espírito Santo por programações e mudamos pastores e pregadores por agentes de mudança. Nós redefinimos o papel da igreja. E sermões por palestras. Ao invés de dar um sermão, eles estão dando uma palestra. Uma palestra. E nós mudamos a dinâmica. E fizemos isso basicamente pela falta de fé, seja intencional ou pela ignorância, o resultado é o mesmo. O Espírito Santo não verdade. vai ungir o erro, ele não vai ungir nada disso. E mesmo que o pregador não acerte totalmente, eu quero deixar isso claro, nenhum de nós sabe todas as coisas, mas buscar a verdade e os fundamentos dessa verdade, e se não estiver correto, é perigoso. Jesus Cristo e Ele crucificado. Essa mensagem, infelizmente, é o motivo pelo qual essa rede, no que diz respeito à nossa apresentação, tem encontrado rejeição. Nós ainda vemos movimentos aparecendo. Eu não quero dizer que eles são contra, mas eles são a favor de outras coisas, que minimizam a ênfase na cruz e maximizam outros esforços que não são de Deus e vão afastar as pessoas da cruz. Acho que agora já fazem alguns anos, mas estivemos na África em cultos e me levaram para uma vila que disseram que nunca tinham escutado o Evangelho. Não sei se esse era o caso mesmo. E tinha um outro pregador conosco, e ele faleceu 2 ou 3 anos atrás. E um bom homem, ele começou a pregar e eu vi que ele não conhecia a mensagem, ainda não conhecia. E não quero ser mal educado, mas era óbvio que ele não conhecia. E ele terminou de pregar e eu comecei a ministrar para eles. Acho que tinham 40, 50 pessoas ali.
talvez mais, talvez menos. Mas o Espírito de Deus começou a se mover e eu vi aqueles homens e mulheres que nunca tinham escutado o Evangelho antes e eles começaram a chorar. Você não tem que chorar para ser salvo, não entenda mal. Só que o coração quebrantado é o maior sinal que a porta se abriu para o Evangelho. E eu vi aquelas pessoas, enquanto oravam comigo e entregavam o coração para Jesus, mas em um não havia unção do Espírito, e no outro havia uma grande unção do Espírito. E se tivéssemos saído depois do primeiro, ninguém teria sido salvo. Certo. Bem, Lauren, vamos ler Daniel capítulo Irmão 12. Swagger, eu posso te interromper? Pode sim. Eu quero dizer algumas coisas sobre o versículo 3, sobre ganhar almas. E me perdoe se foi você ou outra pessoa, mas ficou na minha mente. 1 Coríntios, capítulo 15, nós estamos falando sobre as consequências de não pregar o Evangelho. Mas quais são as consequências de pregar o Evangelho, as recompensas? Nós sabemos que na ressurreição e no julgamento de Cristo haverá uma distribuição de recompensas pelas coisas que fizemos. Eu vou ler alguns versículos porque eu acho que faz sentido e eu vou explicar em um momento. E eu vou começar em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. E de novo, se não foi você, me perdoe, eu pensei que você tivesse compartilhado isso uma vez, mas a ideia da glória das diferentes estrelas, quando nós olhamos para o céu, por exemplo, algumas estrelas brilham mais do que outras. Certo. E a depender da iluminação, você não vê algumas estrelas. E em outras noites, você só enxerga as mais brilhantes. A glória das estrelas varia em sua iluminação. E foi dito pertencer à ressurreição e às recompensas a alguns, por causa da fidelidade deles naquilo que eles foram chamados. Eles irão receber algum elemento de glória ou iluminação que talvez outros não irão. Eu acredito que é algo linear, porque nem todos foram chamados para fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer, no que diz respeito ao evangelismo global. Ele chamou muitos de nós para te ajudar nisso, e eu oro para que nós estejamos te ajudando, não atrapalhando. Mas o objetivo é pegar o que o Senhor te deu, a mensagem da cruz, e os meios que o Senhor te deu, a tecnologia, que é tremenda. Televisão 24 horas por dia, o Senhor trouxe a provisão para isso, e nós estamos nisso, por trás disso. Mas o Senhor deu a você a visão, e nós a temos agora também. Mas existem outros chamados. Eu olho para minha mãe, por exemplo. Ela era uma mulher de oração, e a intercessão era o ministério dela. Todos os dias ela pregava e ensinava a palavra para nós. Mas durante a maior parte do tempo ela estava a sós com Deus. E dava para sentir esse relacionamento. Só de entrar naquela casa, os seus joelhos iriam tremer. E eu não estou mentindo, a presença de Deus era sobre ela. Ela orava pelos ministérios, pelo trabalho que é feito aqui, por pessoas que ela sabia que precisavam de um toque de Deus. O mundo não conhece essas pessoas, mas eu creio que a glória delas estará lá, porque elas cumpriram aquilo que Deus as chamou para fazer. John, o seu chamado e o da sua mãe e de outras pessoas como Todos ela, nós. E o seu chamado é o mesmo do meu. E pode não ser feito da mesma maneira, mas não o Gabriel, mas o Doni pregou sobre os ajudantes na guerra há algumas semanas atrás. Sim. E é isso que Deus chama os homens para fazer, ajudando Davi, ajudar na guerra. Aqueles homens eram normais, a maioria endividados, a maioria fugiu para não ir para a cadeia. Certo. Ainda assim se tornaram os guerreiros de Davi, guerreiros. Sim. Glória a Deus! E eles não teriam feito isso se tivessem seguido uma outra direção. Mas a unção do Espírito Santo vai estar sobre qualquer crente que permite que ele opere. Amém. Então,
o seu chamado é o mesmo do meu. Eu digo o seu, mas o de todos nós aqui. Nós não devemos esquecer isso. Podemos dizer que, em essência, o chamado é o mesmo, mas a função talvez seja diferente para diferentes pessoas. Com certeza, você não foi chamado para fazer certas coisas, e você faz algumas coisas que eu não fui chamado para fazer. E por aí vai. Mas, sim, realmente é um pouco diferente. E não é tanto a respeito do chamado, quanto isso a nossa mesmo. fidelidade ao chamado. E se formos fiéis, vamos brilhar como Eu o acho que sol. quando ele diz: os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento e ensinam a justiça a muitos, quando nós estamos em Cristo e temos a unção do Espírito Santo, tem algo que ilumina, algo muito atrativo sobre isso, que as pessoas nem sabem o que é, mas elas querem o que nós temos. Verdade, é mesmo. Antes mesmo de nós ministrarmos para elas, elas querem o que nós temos uma paz, uma luz que elas podem sentir. Eu tive muitos trabalhos seculares e mesmo antes que as pessoas soubessem que eu era pastor, eles sabiam que havia algo diferente em mim, porque eu não xingava como a maioria deles. Mas apesar disso, eles sabiam que tinha algo diferente Claro, que atraía verdade. eles. Essa luz Sim. é levar as pessoas à justiça. Nós temos que ter uma luz, um apelo, temos que ter algo. E algumas pessoas que são possuídas por demônios ou muito influenciada por eles, essa luz vai contra o que está neles e faz com que eles reajam. As pessoas deveriam sentir isso em nós. Mas Daniel disse, e depois Paulo, mais ou menos 500 anos depois, disse a mesma coisa, como o John leu em 1 Coríntios, fica lá mesmo? Sim, Senhor. Capítulo 15. Pois é. Brilhar como o sol ou as estrelas, a terminologia é algo assim. Você lembra quando ensinamos isso, Sim, não Senhor. é? Ensinamos sobre a ressurreição Certo. e por aí vai. Mas vamos ler o versículo 4 então. Tu, pois, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Pare para pensar nisso, uma profecia fenomenal dada aqui. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Ou seja, Daniel recebeu todo o diagrama em relação à fé de Israel e nada mais deve ser falado. A frase até ao tempo do fim se refere ao fato de que as profecias que Daniel deu fazem referência ao fim dos tempos. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Se refere ao aumento na tecnologia que começou no início do século XX, mas também se refere ao conhecimento da palavra de Deus, que vai aumentar muito nesses últimos dias, especialmente o conhecimento da profecia bíblica. Em poucas palavras, Daniel profetiza. É a primeira coisa que ele diz. Muitos o esquadrinharão. O mundo inteiro está fazendo isso hoje, esquadrinhando. E o saber se multiplicará. Como falamos, não só a tecnologia, mas o conhecimento da palavra de Deus também. Para aqueles que quiserem, podem ter uma introspecção maior na palavra de Deus do que já tiveram antes. Parece haver, e eu acho que a ciência se multiplicará é algo que vai além do aspecto tecnológico. Eu acho que diz respeito ao conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre senti que quando Daniel sela as palavras e fecha o livro, era no sentido de que algumas coisas ainda não haviam sido reveladas. Na minha mente, talvez eu esteja Com errado certeza, nisso, algumas coisas não foram reveladas. mas é importante saber que a revelação de Deus para a humanidade sempre foi algo progressivo. E se você voltar, começando na revelação da criação, a revelação da consciência, que começou com o conhecimento de que havia um Deus que deixou evidência, e daí se moveu para Moisés, que é a próxima revelação do caráter e natureza de Deus, do seu plano de redenção, que culminou na revelação de Cristo. Olha, pode continuar.
Então, basicamente, com o passar do tempo, Deus nos levou mais longe em compreensão da sua intenção, para que pudéssemos entender o que Ele quer fazer com a humanidade e como nós devemos lidar e como podemos acessar isso. Esse é o dispensacionalismo. É o estudo da revelação progressiva. Mas isso é principalmente dividir as coisas em períodos de tempo com a dispensação. Mas o que eu estou tentando trazer é que existe uma revelação progressiva, uma revelação contínua. E essa revelação não diminui aquilo que o homem pode conhecer sobre Deus. Ela somente aumenta. Então, ao chegarmos perto do final dos tempos, nós teremos um entendimento mais claro do que nunca no que diz respeito ao plano de redenção de Deus. Em parte, é isso que eu sinto, que a mensagem da cruz veio mostrar o entendimento daquilo que Paulo entendeu e pregou, que estava perdido para a igreja. Nós dissemos isso muitas vezes e nós vamos finalizar daqui 1 minuto, mas mesmo antes da reforma, a reforma de 1517, pouco a pouco, o conhecimento daquilo que Paulo sabia no primeiro século e outros também sabiam, foi restaurado. E, finalmente, nós veremos o seu maior sucesso, pelo menos o seu maior potencial, ainda que poucas pessoas entendam, no final. E é isso que eu acho que isso indica para nós. Deus pretende que aqueles que têm um coração voltado para a verdade disponibilizem e tornem o conhecimento íntimo de seu plano de redenção e aquilo que Ele planejou e aquilo que Ele fez em Cristo, para todos aqueles que o buscarem, especialmente no final dos tempos. Você está dizendo que isso foi dado para Paulo mais do que para qualquer outro daquela época? Sim, foi, mas Paulo deu isso para o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo perdeu isso durante aqueles milhares de anos de silêncio. E os reformadores começaram a trazer de volta. E agora nós estamos perto do fim, mais perto do que nunca. E nós devemos ter uma percepção de tudo aquilo que Deus fez. Eu quero continuar falando dessa profecia aqui no nosso próximo programa, porque o tempo acabou nesse programa aqui. Obrigado por nos acompanhar e não perca o programa de amanhã. Queremos dar as boas-vindas aos nossos novos telespectadores da SBN no sistema de cabo da NET, no grande país do Brasil. Estamos felizes com o fato de que o Ministério Jimmy Swaggart e a rede Som Life de televisão são capazes de alcançar o Brasil com as boas novas de Jesus Cristo. Acreditamos que a mensagem da cruz de Cristo é poderosa o suficiente para transformar vidas e toda uma nação. Os programas de pregações e de ensino da SBN irão ajudá-lo na sua caminhada diária com o Senhor. Dos cultos da igreja ao vivo aos programas de debates e talk shows, você verá que o foco da SBN é a mensagem da cruz. A SBN não tem comerciais externos de espécie alguma. Dependemos totalmente dos telespectadores para apoiarem a rede com as suas orações e com o apoio financeiro para permanecermos no ar. Se a SBN tem sido uma bênção na sua vida e você deseja demonstrar o seu suporte financeiro para que a SBN continue no ar no Brasil, você pode facilmente fazer uma doação de qualquer quantia. Acesse o site www.sonlifetv.com e clique na coluna português na parte superior do site. Que Deus lhe abençoe e obrigado por assistir à rede Som Life de televisão, a SBN, no Brasil. Sabe o que os cristãos saibam o que torna uma falsa doutrina realmente falsa? Nesse DVD, A Verdade sobre as Testemunhas de Jeová, você aprenderá vários ensinos que revisam muitas doutrinas falsas e sobre a história das Testemunhas de Jeová e da Sociedade Torre de Vigia. A rede Som Life apresenta o DVD sobre a verdade das Testemunhas de Jeová. Para comprar este DVD, visite o site shopjsm.org. É o plano de Deus para os cristãos estarem reunidos. E é isso que está acontecendo no Centro Familiar de Adoração.
Você será abençoado com a pregação das verdades bíblicas e sentirá a presença de Deus e do Espírito Santo. Até as crianças que visitam o Ministério Infantil sentem o poder de Deus. Venha adorar conosco no Centro Familiar de Adoração. Esta é a Rede Sun Life de televisão.